Estudo Bíblico. Lição 12. O arrependimento de Jó. Texto base. Livro de Jó. Capítulo 42. A história de Jó é um relato profundo sobre fé, sofrimento e restauração. Ele enfrentou perdas devastadoras em sua vida pessoal, familiar e financeira. Diante de tamanha dor, Jó questionou a justiça e os propósitos de Deus. Entretanto, ao ouvir a voz do Senhor, ele é confrontado com a soberania e a grandeza divina. Este capítulo final do livro é composto em parte de poesia e em parte de prosa. Nesse momento, Jó percebe o quanto suas palavras e pensamentos eram limitados e, com humildade, reconhece sua ignorância. Esse arrependimento marca um ponto de transformação profunda em sua jornada espiritual, levando-o a um verdadeiro encontro com Deus. Nesta lição, veremos como a humildade e o arrependimento sincero de Jó abriram as portas para a restauração e as bênçãos divinas. Sua história nos ensina que, mesmo em meio às adversidades, é essencial manter a fé e a confiança em Deus. Primeira reflexão. Jó reconhece sua ignorância. Ao ouvir as palavras de Deus, Jó admite que falou sobre coisas que não compreendia, coisas maravilhosas demais para ele. Ele percebe que tentou entender os mistérios divinos com uma visão limitada e humana. A experiência transforma sua percepção de Deus, levando-o a uma declaração de humildade e rendição. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Aqui, a voz de Deus desperta a consciência de Jó para a realidade de sua pequenez diante da grandeza divina. Ele compreende que, em sua dor, ultrapassou os limites ao questionar a justiça de Deus, e por isso se humilha em contrição e arrependimento. Esse reconhecimento é significativo. Jó aceita plenamente a soberania de Deus, confessando: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Assim como Jó, precisamos reconhecer que nem tudo está ao nosso alcance compreender. A Bíblia nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55:9. Também nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29:29. Muitas vezes queremos respostas imediatas para nossos sofrimentos, mas é preciso confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. O exemplo de Jó nos ensina a ser honestos sobre nossas limitações e, ao reconhecer nossas fraquezas, a permitir que Deus haja com sua sabedoria infinita em nossas vidas. Segunda reflexão. O arrependimento de Jó. Eu realmente disse o que não entendi. Coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conheço. Quando eu disse, ouça agora, eu falarei, eu exigirei de ti, e tu me ensinas. Já menciona que se arrepende no pó e na cinza, uma imagem que remete às palavras de Abraão ao suplicar a Deus, Gênesis 18:27. Assim como Abraão, Jó assume uma postura de humildade profunda diante do Senhor. Mesmo sendo um homem justo, ele reconhece que suas murmurações e queixas foram imprudentes. A frase de Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Revela uma mudança significativa. Jó agora conhece a Deus de forma íntima e pessoal. Antes, sua visão era limitada ao que ouvira falar sobre Deus, mas agora ele experimenta uma compreensão mais profunda do caráter divino. O arrependimento genuíno de Jó é um exemplo poderoso. Ele não expressa apenas um remorso superficial, mas uma mudança de coração que transforma sua perspectiva. A Bíblia nos ensina que Deus não despreza um coração quebrantado e arrependido. Salmo 51:17. Da mesma forma, somos chamados a rever nossas atitudes e buscar um arrependimento sincero,
confiando que Deus é fiel para perdoar e restaurar. Jó nos mostra que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, devemos nos render com humildade e aceitar sua vontade, pois ele age sempre com sabedoria e amor. Ao seguir esse caminho, encontramos não apenas perdão, mas paz e transformação. Terceira reflexão: a restauração de Jó. O poema, que durou do início do capítulo 3 até 42:6, acabou. Em 42:7, voltamos à prosa, bem como ao prólogo dos capítulos 1 e 2. Há duas características em particular para notar sobre este epílogo. Primeiro, a experiência de Jó com a graça encontra expressão em sua oração por seus amigos. Em segundo lugar, a experiência de Jó com a graça está no aqui e agora, neste mundo. Após o arrependimento sincero de Jó, Deus intervém em sua vida de forma poderosa. Os amigos de Jó, que o acusaram injustamente, agora precisam oferecer sacrifícios e pedir que Jó interceda por eles. Deus mostra que, apesar das falhas desses homens e da teologia limitada que eles defendiam, Jó é visto como servo fiel e será o intercessor deles. O servo do Senhor oferece uma oração em favor de seus amigos, pela qual eles são aliviados da ira de Deus e levados à reconciliação com seu próximo. Esse ato de intercessão é significativo. Jó, que antes fora criticado, agora ora por aqueles que o julgaram. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó manteve seu relacionamento com Deus e demonstrou misericórdia para com seus amigos. Além disso, Deus restaura tudo o que Jó havia perdido e o faz em dobro. Ele recebe bens em abundância, novos filhos e uma longa vida. Essa restauração nos ensina que Deus é capaz de transformar sofrimento em bênçãos, desde que nos voltemos a Ele com fé e arrependimento. A restauração de Jó nos mostra que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos abençoa abundantemente. Ele transforma nossas perdas em ganhos e nos oferece um novo começo. Quando confiamos em Deus e permanecemos firmes em meio às provações, experimentamos não apenas o perdão divino, mas também a graça e a restauração que Ele tem para nós. Vamos para a conclusão do estudo de hoje. A jornada de Jó nos ensina que o sofrimento pode ser uma oportunidade para arrependimento e transformação. Ao reconhecer nossas limitações e nos arrependemos sinceramente, abrimos as portas para a intervenção divina. Deus, em sua misericórdia, não apenas nos perdoa, mas restaura e abençoa além do que podemos imaginar. Jó foi restituído em todas as áreas da sua vida, mostrando que a graça de Deus é maior do que qualquer sofrimento que enfrentemos. Como diz a autora Annie Johnson Flint, a graça de Deus é grande o suficiente para corresponder às grandes coisas, as ondas que ribombam e avassalam a alma, os ventos rugidores que nos deixam atônitos e sem respiração, as tempestades súbitas que fogem ao nosso controle. A graça divina é grande o suficiente para satisfazer todas as pequenas coisas. As pequenas tribulações que nos irritam como picadas de alfinete, a preocupação com os insetos zumbindo persistentes, as rodas que chiam e nos desgastam a alegria. Portanto, assim como Jó, devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, certos de que Ele sempre age com amor e sabedoria. A história de Jó nos lembra que, ao nos humilharmos e nos arrependermos, experimentaremos não apenas o perdão, mas também a restauração e as bênçãos que Deus preparou para nós. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças
e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. Que possamos, como Jó, manter nossa confiança em Deus e viver na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós, independentemente das circunstâncias. Para pensar e agir. Primeiro, em que áreas da sua vida você precisa reconhecer suas limitações e buscar arrependimento sincero? 2. Como você pode desenvolver um coração mais humilde e submisso aos planos de Deus, mesmo em meio às dificuldades? 3. De que maneira o exemplo de Jó pode inspirar você a confiar na restauração divina, sabendo que Deus é fiel para abençoar aqueles que se voltam a Ele? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada